Precioso irmão, minha preciosa irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Eu oro e espero que você esteja bem. Antes de qualquer coisa, feliz ano novo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se eu tive a oportunidade de desejar a você ontem um feliz ano novo, sinta-se abençoado pelo Senhor, pela presença do Senhor. E se eu não pude te dar feliz ano novo ontem, eis aqui meu feliz ano novo para você e que o meu desejo e a minha oração é que a sua vida, que a nossa vida e a nossa igreja seja inundada nesse ano de 2022 pela presença do Espírito Santo. Eu estou aqui para poder compartilhar com você, talvez te lembrar, ou para você que não pôde estar com a gente ontem, para poder compartilhar com você rapidinho algumas coisas que trabalhamos ontem. O texto base que nós trabalhamos no nosso culto de virada de ano, no culto onde eu disse que Deus trouxe uma palavra que seria para nós norte, para este ano de 2022 e deve ser para a nossa vida inteira, se encontra em Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o ano de 2022 seja o ano de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. E talvez você se pergunte, mas pastor, como que a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável mesmo. E ontem nós trabalhamos o caminho que o Senhor nos traz nesse texto. E o primeiro caminho é o caminho da consagração. Precisamos ter uma vida consagrada a Deus. A nossa vida rendida aos pés do Senhor. E não uma consagração pela metade, mas uma consagração por inteiro. O segundo passo é não vivermos conforme os padrões desse mundo, mas vivermos de forma diferente. Nós não somos desse mundo. Não somos daqui. O nosso coração não pode estar preso em coisas daqui. O nosso coração não pode estar preso em coisas desta terra. Eu disse algo: enquanto muitos levantam para trabalhar e ganhar dinheiro, nós devemos levantar e levantar das nossas camas todos os dias para glorificar o nome do nosso Deus. Esse deve ser o nosso propósito. Terceiro passo: devemos nos permitir que as nossas mentes sejam transformadas pela palavra de Deus. Chega de ficar pensando como o mundo. Não dá para ficar pensando como as pessoas. Não dá para ficar pensando e deixando os nossos pensamentos serem levados pelas circunstâncias à nossa volta e pelo que as pessoas falam. Os nossos pensamentos, a nossa mente precisa ser cheia das promessas de Deus, cheias da verdade de Deus e cheias das coisas do alto. Aquilo que deve ocupar os nossos pensamentos precisam vir do alto. Quarto passo: devemos, irmãos e irmãs, neste ano de 2022, se queremos ter um up, ter mais compromisso com Deus. Eu e você precisamos ter mais compromisso com o nosso Deus. Ter mais compromissos com as coisas do nosso Deus. Ter mais compromisso com Deus. Quinto, precisamos ter mais vida de igreja. Precisamos ser igreja. Precisamos nos permitir ser pastoreados pelo pastor local. Precisamos ser permitidos ser cuidados pelos irmãos, pelos outros. Precisamos nos permitir ser igreja. Ser igreja e ir à igreja. Temos compromisso com a igreja. Precisamos ter esses compromissos. Precisamos nos envolver com os acontecimentos da igreja, com a vida da igreja. Precisamos orar e respirar a vida da igreja. O Salmo 133 diz que é na comunhão, é na unidade que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Se vivermos a comunhão, certamente iremos viver coisas que nunca vivemos na nossa vida. Se investirmos na nossa vida como igreja, certamente seremos curados, transformados, tratados em coisas as quais oramos há anos. Vidas na nossa casa serão convertidas. Então viva a igreja, ame a igreja, seja a igreja, respire igreja. Eu não estou dizendo que você tem que viver no templo, mas você precisa ir ao templo e precisa ser igreja. Seja igreja. E por último, mas não menos importante, sexto e último passo: tenha uma vida de constante oração. Enquanto nós vivemos em um mundo inconstante, tenha uma vida constante no seu relacionamento com Deus. Tenha uma vida de constante devocional. Tenha uma vida constante com o Senhor. Nesse ano, meu irmão e minha irmã, trace metas.
Trace metas em não deixar nenhum dia de ler a Bíblia. Em todos os dias do seu dia, você ler a Bíblia. Pastor, eu já leio a Bíblia todos os dias, então trace um propósito. Compre um livro devocionário e leia ele todos os dias. Ah, pastor, eu faço isso também. Então leia a Bíblia inteira nesse ano. Mas faça alguma coisa. Vá além na sua vida com Deus. Deus deseja estabelecer sobre mim, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu tenho convicção disso. Para isso, vivamos uma vida consagrada, uma vida separada para o Senhor, não conforme os padrões do mundo, com mente transformada, com compromisso com Deus, tendo compromisso com a nossa igreja e sendo constante nos nossos tempos devocionais. Invista no seu tempo devocional, se relacione com o seu Pai, com o seu Deus. Que Deus abençoe o seu 2022 e que, em nome de Jesus, a minha oração é para que ele seja cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Guarde isso para o seu ano de 2022, que eu tenho certeza que no final, se você seguir esses passos dados pelo Senhor na sua palavra, você vai viver um ano, você vai olhar para trás e vai ver que teve um ano extraordinário no quesito em que no final do ano, certamente você conhecerá muito mais ao seu Deus, ao seu Pai, do que hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o nosso 2022. Um grande abraço.